Hoje nós vamos falar acerca da amônia. É um nitrogenado onde as pessoas que têm um sistema de cultivo, seja de peixe ou camarão, sempre se deparam com esse problema. A amônia, ela sempre vai existir dentro de um sistema de cultivo. O que nós precisamos ter é exatamente o controle para que ela não ultrapasse um nível, ou seja, o limite que seja prejudicial aí aos seus animais. Algumas pessoas me perguntam assim, como que eu faço para acabar definitivamente com a amônia e nitrito dentro do tanque? Bem, para que isso aconteça, você não pode criar peixe, nem camarão e nem tampouco tratar com ração. Por que isso? Porque, como eu disse, todo cultivo de peixe e camarão, você tem um nível de amônia. O que precisa ser é apenas controlado. Então, a segunda pergunta que as pessoas me fazem é o seguinte: qual o probiótico que eu vou usar para acabar com a amônia e nitrito? Primeira coisa que você tem que entender: não tome medida precipitada. Não basta apenas colocar probiótico com o objetivo de reduzir a sua amônia. Nós temos que entender primeiro qual é a origem da amônia, tá? Então, o primeiro passo é saber a origem dessa amônia, tá? Como que nós vamos saber isso aqui? A amônia, ela é proveniente da ração. Quando os peixes não comem, a ração vai para o fundo, vai virar matéria orgânica e vai automaticamente virar amônia. Vai produzir amônia, essa matéria orgânica. Outra situação, quando o peixe se alimenta da ração, tá? Após o seu processo, que ele vai comer, vai absorver os nutrientes, tem uma relação ao pH do seu sangue com o pH da água, o que vai acontecer? Mais temperatura, ele vai eliminar uma quantidade de amônio na água. O que em excesso, nós sabemos que depois vira o quê? Uma amônia tóxica. Ok? Como que nós temos que primeiramente fazer quando o nosso sistema já está com nível alto de amônia? Primeira coisa, cortar a ração. Suspende a ração. Olha, não adianta. Tem um ditado que diz o seguinte: uma pessoa construiu uma casa toda de vidro na frente. Passava uma pessoa, todos os dias jogava pedra e quebrava a vidraça. Ele chamava o vidraceiro, mandava colocar outro. No outro dia, a mesma pessoa passava e jogava a pedra, quebrava a vidraça, o proprietário da casa mandava colocar outro vidro. E assim foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o mês inteiro acontecendo isso. Resolve simplesmente colocar um novo vidro? Não. Quem é a origem, a raiz do problema? É a pessoa que jogava a pedra. Então nós temos que buscar a origem da amônia. Nós sabemos aqui porque ela é a ração, ou seja, o excesso da ração, o excesso de matéria orgânica, como aqui também o peixe, além de liberar, ele vai fazer as suas fezes, que também vão entrar em decomposição aqui, os resíduos não digeridos pelo organismo do peixe, vai juntar, vai somar ainda mais o seu nível de amônia, e isso vai sendo acumulado, é igual estoque, todo dia vai acumulando um pouquinho. Chega um ponto, o seu sistema explode com a amônia, tá? Seja um momento, vai ocorrer um momento onde a amônia vai explodir. Então, qual é a origem dela? A ração. A ração vem sozinha para dentro do tanque? Não. Quem tem a administração da ração é o tratador. Ah, você quer dizer que o meu tratador que é responsável pela amônia? Bem, ele é responsável no controle da amônia. Por que eu digo que o tratador é responsável pelo controle? Porque a ração ela não entra sozinha no tanque,
trocada. E muitas vezes as pessoas simplesmente têm uma tabela de arraçoamento diário. Aí o que acontece? Ele pega lá, hoje tem que jogar 1 quilo de ração. Aí ele pega e simplesmente joga 1 quilo. No outro dia ele vê, tem que jogar 1 quilo. Ele chega, pega, joga mais 1 quilo. Só que nós temos que avaliar também em relação à temperatura. Por quê? Porque a temperatura vai influenciar diretamente no metabolismo do peixe. Por quê? Porque trabalha também a temperatura mais o pH, tudo isso influencia na quantidade de alimentação e na digestão do peixe e das próprias nutrientes, das proteínas que tem a ração. Então, vamos colocar aqui a temperatura está aí 27 graus. Bacana, os peixes entre 26 a 28 graus vão comer facilmente a ração que você vai jogar. Agora, se a sua temperatura está aí 23 graus, o que acontece? Já vai ter que reduzir. 1 quilo não vai ser exatamente a quantidade ideal para uma temperatura baixa. Por quê? Os peixes aqui, gente, já começam a diminuir no mínimo aí de 25%. Então, ou seja, 75% que você está jogando, os peixes estão comendo. 25% já é na matéria orgânica. Desses 75%, uma parte não vai ser aproveitada, vai virar matéria orgânica. Fora o que o peixe vai excretar, vai virar matéria orgânica. Então você vai ter um acúmulo de matéria orgânica. Por isso que para resolver o problema dela, a primeira coisa que você tem que fazer é suspender a ração para você então tomar as iniciativas necessárias. E você pode fazer através de uma TPA, você pode fazer em sistemas fechados, né? Se tem um controle também com açúcar, porque nós sabemos que nós temos bactérias no sistema fechado dentro do nosso tanque. Então, o açúcar é uma fonte de energia para eles, é fonte de carbono. Então, é energia para as bactérias, para que elas então trabalhem de forma melhor para poder conseguir controlar o nível da amônia. Mas o primeiro passo é suspender a ração. Se for necessário, faça uma TPA de 25%, 30%, até 40%. Agora, e faça aí o tratamento, aí, o controle aí com açúcar, né? Como eu expliquei, para a fonte de energia para as bactérias. Aí sim, depois dessa decisão, depois desses passos tomados, aí você providencia a colocação do probiótico. Porque aí você está colocando, acrescentando mais bactérias no seu sistema para formar novas colônias, vai se juntar com as já existentes e vai desenvolver um trabalho perfeito e bacana para resolver esse problema seu. Por que eu digo que tem que suspender a ração? Como nós vimos, o tratador joga a ração, uma parte vai para o fundo, vai virar matéria orgânica, outras vão ser alimentadas aí pelos peixes, vai, através do excreto, vai sair os resíduos, através aí das brânquias, vai sair o amônio, enfim, você vai ter um conjunto de matéria orgânica e amônia, ok? Dentro do seu sistema. Quando você joga a ração, você vai estar fertilizando, como eu disse. Agora, o que é necessário? Como eu falei, suspender a ração, até que você faça os cuidados necessários, tanto através de TPA ou através da correção do sistema, utilizando até o próprio açúcar no sistema fechado. Aí sim, depois você vai acrescentar o seu probiótico, que é o que? Bactérias, tá? Que vão trabalhar, ajudando assim a reduzir o nível de amônia do seu sistema. Então o primeiro passo é reduzir, é você suspender, porque toda vez que você coloca a ração, você está acumulando no seu depósito, vamos dizer assim, o nível de amônia. Vai chegar um ponto que ele vai explodir. Então o primeiro passo é cortar a ração, procurar uma TPA em sistemas que é necessário, ou sistema de filtragem, né? Em alguns casos aí de sistema fechado, também utilização do açúcar, depois sim que você vai colocar as bactérias através do probiótico. Por que não se deve entrar logo com o probiótico? Porque você vai ter que fazer todo esse processo automaticamente. Então, quando o sistema atende aí
a fazer a filtragem, fazer a TPA, a correção por meio de açúcar, né? Quando todo o sistema aceita esse tipo de procedimento, então você vai usar o probiótico por último, senão você vai estar desperdiçando, além do produto, o seu próprio dinheiro aí, tá bom? Fica aí a nossa dica.